Uma manhã ensolarada, enquanto preparava o café da manhã, notei algo incomum no tom das conversas entre meus sogros. Suas vozes ressoavam em francês, um idioma que eu não dominava, mas que eles falavam com frequência em minha casa. Intrigada, decidi observar mais de perto. Com discrição, me aproximei da porta entreaberta da sala de estar e, com meu telefone em mãos, comecei a gravar discretamente enquanto capturava suas palavras em francês. Uma mistura de curiosidade e preocupação se apoderava de mim. O que estariam tramando? Determinada a desvendar o mistério, busquei a ajuda da minha amiga francesa para traduzir as conversas. No entanto, sua reação inesperada adicionou outro nível de intriga a esta história. Um arrepiante ataque de pânico que deixou mais perguntas do que respostas. Bem-vindos ao canal! Se estão gostando desta história, se inscrevam no canal e deixem um like no vídeo para conhecer as próximas histórias. Meu nome é Alva e tenho 38 anos. Nunca imaginei ter uma história assim para compartilhar, mas aqui vai. Preparem-se, pessoal, porque será uma jornada intensa. Era uma tarde ensolarada quando meus sogros, Juliette e Pierre, chegaram à nossa casa depois de uma viagem tão esperada. Eles sempre falavam sobre visitar a América e eu estava mais do que feliz em recebê-los em nossa casa. Vejam, como eles moravam na França, seu país de origem, não tínhamos muitas oportunidades de nos encontrarmos. Mas dos poucos momentos que passamos juntos em reuniões familiares e na comunicação online, sempre tive a impressão de que as coisas estavam bem entre nós. Mas eu estava enganada. Sem que eu soubesse naquele momento, minha sogra e meu sogro estavam tramando um plano maléfico para difamar minha filha e a mim, e eu não tinha a menor ideia disso. Durante um bom tempo, eu mal sabia que sua visita revelaria uma corrente sombria de ressentimento e hostilidade escondida sob sua fachada agradável. Como vocês estão? Me sinto bem, vovó. Olá, vovô. Como foi seu voo? Foi cansativo. Estou, como se diz, exausto. Preciso tirar uma soneca. Não antes de tomar uns refrescos, claro. Oh, Alba, você me mima. Olá, mãe. Olá, pai. Fico feliz em ver que vocês estão bem. Sim, sim, meu filho, conseguimos, graças a Deus. Ei, falando em francês, vocês dois? Também queremos participar da conversa. Isso é só um sinal para você aperfeiçoar seu francês, minha querida. Se não estava óbvio antes, eu me casei com uma família francesa, abraçando uma nova cultura e língua junto com meu marido, Dionísio. Embora ele dominasse o francês com fluência, eu havia aprendido o suficiente de palavras e frases para perceber quando algo não estava certo. Juliette e Pierre, no entanto, sempre faziam um show de calor e afeto toda vez que Dionísio estava por perto, mantendo seus verdadeiros sentimentos sobre mim e minha filha Catalina escondidos. Comecei a ver suas verdadeiras cores quando meu marido ia trabalhar. Sendo dona de casa, eu passava a maior parte dos meus dias em casa, cuidando do nosso lar e criando nossa família. Com a chegada dos meus sogros, sempre me certificava de estar em casa na maior parte do tempo para nos atualizarmos. Catalina também havia acabado de terminar seu primeiro ano na universidade e estava em casa para o verão, o que significava que Catalina e eu finalmente teríamos a oportunidade de passar um tempo de qualidade com nossos parentes. Em resumo, eu esperava um momento alegre e harmonioso juntos, cheio de jogos, risadas e de realmente nos conhecermos melhor. Embora isso fosse verdade no início das férias, à medida que os dias passavam, notei um padrão peculiar emergindo. Agora, suas conversas eram exclusivamente em francês, nos excluindo deliberadamente. Tentando ser educadas, não abordamos o assunto por respeito, mas um dia, Catalina disse: Mamãe, por que eles estão sempre falando em francês agora? Oh, meu amor, está tudo bem. É o idioma com o qual eles se sentem mais confortáveis. Então, precisamos ser mais compreensivas. Entendo, mas está acontecendo o tempo todo agora. Pensei que teríamos a oportunidade de sair com eles e ter momentos em família. Vamos apenas deixá-los se adaptarem à América primeiro. Deve ser muito para eles. Tudo vai melhorar.
Eu sei. Então, Catalina e eu ignoramos e consideramos apenas uma peculiaridade inofensiva. Mas, à medida que os dias se transformavam em semanas e suas conversas se tornavam ásperas sempre que eu entrava na sala, minhas suspeitas se aprofundaram. Ficou claro que eles estavam nos isolando intencionalmente, mantendo segredos deliberadamente em suas conversas privadas em francês. Catalina também estava cada vez mais curiosa com o comportamento deles, sentindo-se ofendida porque ela realmente queria conhecer seus incríveis avós franceses. Mas eles estavam tornando isso extremamente difícil. Em uma tentativa de nos aproximarmos e preencher essa aparente lacuna que estava se formando, um dia, durante a semana, propus que jogássemos um jogo. As regras são bastante simples. Nos revezaremos para contar 2 verdades sobre nós mesmos e uma mentira, e caberá ao resto do grupo decidir qual é a mentira. Ah, isso parece divertido e seria uma boa maneira de nos conhecermos. Para nossa surpresa, tanto Juliette quanto Pierre nem ficaram animados em jogar esse jogo. Eles pareciam entediados e ligeiramente irritados. Sentindo seu desconforto e tentando ser uma boa anfitriã, decidi descartar a ideia e perguntar o que eles gostariam de fazer em seu lugar. Eu gostaria de tomar um chá e conversar com meu marido. Ah, bem, tudo bem. Mamãe e eu podemos nos juntar a vocês? Não. Sua resposta abrupta me surpreendeu, mas ela se recuperou rapidamente. Quero dizer, não, minha querida. Nós apenas gostaríamos de aproveitar uma tarde tranquila. Está bem. Vocês veem, somos muito mais velhos. E este tipo de jogo realmente não nos atrai. Mas vocês 2 nunca falam conosco. Vocês estão sempre falando em francês. Pensamos em jogar como uma forma de nos aproximarmos. Como se atrevem a falar assim conosco? Que falta de respeito! Vocês foram criados em uma fazenda? Como se atrevem a falar assim com minha filha? Ela é uma adolescente, só quer se divertir com vocês, mas vocês estão tornando isso difícil. Como podem dizer algo tão vil? De qualquer forma, estamos indo embora. Pierre e Juliette se levantaram da mesa e começaram a falar muito alto em francês, sem tentar esconder suas palavras de forma alguma. Eu não conseguia entender exatamente o que eles estavam dizendo, mas, por sua postura e atitude, não era preciso ser um gênio para determinar que estavam falando de nós, e não de uma maneira muito agradável. Eu estava tão envergonhada que não contei a Dionísio sobre o que aconteceu naquele dia quando ele chegou em casa à noite. Tinha medo de que ele notasse alguma tensão na mesa de jantar quando todos nos sentássemos para comer. Mas Catalina e eu ficamos tão surpresas. Tanto Juliette quanto Pierre estavam nos tratando muito bem, como se nada tivesse acontecido antes. Estávamos convivendo como se fôssemos uma grande família feliz. Mas isso não era realmente verdade para Catalina e para mim. Alguns dias depois, alimentada pela curiosidade e por um crescente sentimento de traição, decidi tomar as rédeas da situação. Enquanto Juliette e Pierre conversavam na sala de estar, como costumavam fazer, alcancei discretamente meu telefone e pressionei o botão de gravação. Com as mãos trêmulas, capturei suas vozes e suas palavras, esperando descobrir a verdade oculta em suas conversas clandestinas. Depois de capturar com sucesso o que comecei, ganhei confiança. Um dia se transformou em 2, depois em 3, depois em 4, e certamente eu havia coletado gravações de voz de diferentes conversas ao longo de uma semana. Recompilei meticulosamente evidências, documentando suas conversas sempre que surgia a oportunidade. Como mencionei anteriormente, eu tinha apenas um conhecimento bastante básico do francês. Não conseguia decifrar exatamente o que eles estavam dizendo, mas ao tentar repetidamente, captei algumas palavras realmente grosseiras. De fato, eu estava bastante assustada com o que encontraria se traduzisse tudo corretamente. Mas sabia que precisava chegar ao fundo desse comportamento. Felizmente para mim, eu tinha uma amiga que falava francês. Felipa era do Senegal e emigrou para os Estados Unidos quando era bebê. Embora tenha sido criada praticamente como americana, seus pais imigrantes sempre se certificaram de que ela ainda pudesse falar sua língua materna. Então,
Ela era a candidata perfeita para me ajudar a decifrar essa informação. Um dia, a chamei e disse para vir aqui. Quando ela chegou, a levei para a parte de trás da casa para que Juliette e Pierre não a vissem. Felipa e eu encontramos um momento a sós lá fora, onde podíamos conversar discretamente. Desabafei com ela, compartilhando as instâncias desse comportamento estranho e minhas crescentes suspeitas. Felipa foi um pilar de apoio, me assegurando que ajudaria a descobrir a verdade. Pelo que você está me contando, parece que eles estão falando de coisas bastante suspeitas, sabe? Mas não se preocupe, farei o possível para ajudar de qualquer maneira que puder. Obrigada, querida. Você é uma salvadora. Estou apenas fazendo meu trabalho de melhor amiga. Enquanto eu reproduzia o áudio para Felipa, seu rosto ficou pálido e ela começou a tremer. Felipa, o que houve? Eu não consigo respirar. É um ataque de pânico. Ela estava ofegante, respirando com muita dificuldade, em busca de ar. E eu também estava começando a ficar assustada. Nunca esperei que ela se sentisse tão sobrecarregada com o que estava ouvindo. O medo também me dominou. Enquanto eu tentava acalmá-la, fazendo todo o possível para oferecer o consolo que ela precisava naquele momento, corri para dentro para pegar um copo d'água, a coloquei na sombra fresca e a fiz deitar para que pudesse se acalmar. Servi a água e massageei sua pele até que o ataque passou. Felizmente, consegui ajudá-la a recobrar a compostura sem levantar suspeitas de Juliette e Pierre, que estavam dentro de casa, provavelmente ainda fofocando. No entanto, Catalina estava perto da janela do quarto e ouviu o alvoroço. Preocupada, correu para baixo para ver como estávamos. Expliquei o que tinha acontecido, compartilhando que havia gravado secretamente o que os avós estavam dizendo e que era tão perturbador que causou um ataque de pânico em Felipa. Ambas estávamos horrorizadas com o que poderíamos descobrir. Uma vez que Felipa estava pronta para falar, e depois de se recuperar completamente e estar dentro da segurança do meu quarto junto com Catalina, ela se desculpou por sua reação. Não se atreva a se desculpar. Você não fez nada de errado. O importante é que você está segura agora. Não se preocupe, Pierre e Juliette não te viram. Parece que eles se mudaram para o gramado da frente, então Catalina e eu conseguimos te trazer para cima. Você nos deu um bom susto, Felipa, mas estou feliz que você esteja bem. Agora, provavelmente deveria ter avisado sobre minha afinidade por ataques de pânico e ansiedade, mas, sinceramente, não esperava ouvir informações tão terríveis bombardeando meus ouvidos dessa maneira. Conte-nos, Felipa, o que eles estavam dizendo? Felipa respirou fundo e deu um grande gole de água antes de continuar relatando o que havia ouvido nas gravações. Alba, Catalina, não há uma maneira fácil de dizer isso para vocês, então farei o melhor que puder. Parece que Juliette e Pierre querem vender Catalina no mercado negro para algumas pessoas doentes e perversas. Meu queixo e o de Catalina caíram. Estávamos completamente perplexas. Que diabos? Isso não é tudo. Eles disseram que queriam vender você também, Alba, e estavam planejando falsificar suas mortes, dizendo que vocês sofreram um terrível acidente de carro que as queimou em chamas, para que não houvesse evidências dos corpos. Eles disseram que fariam uma fortuna com Catalina devido à sua idade. Acho que vou vomitar. Eles foram tão frios e insensíveis sobre tudo, sobre vocês duas, como se não se importassem nem um pouco em vendê-las para algumas pessoas doentes. Foi por isso que tive um ataque de pânico. Nunca ouvi alguém ser tão direto sobre um crime tão horrível. Podem fazer uma pausa se for demais para vocês lidarem. Por que vocês não estão chorando agora? Não se sentem enjoadas? Mãe, é claro que me sinto enjoada, mas agora estou apenas com raiva. Eles ameaçaram fazer mal a você, Catalina, e por isso nunca os perdoarei. Eles disseram muitas coisas assustadoras, mas acho que para o bem de todos nós, vou poupar os detalhes, pelo menos por enquanto. Felipa, Catalina e eu estávamos todos extremamente assustados e enjoados. Simplesmente não podíamos acreditar que tínhamos compartilhado uma casa com criminosos durante o último mês. Embora estivesse assustada,
também estava impulsionada por uma raiva incontrolável. Eu queria ir lá e gritar com eles até que se encolhessem. Você sabe o que eles disseram? Ameaçaram a vida da minha filha. Eu sei o que ouvi, Alba. Simplesmente não acho que seja inteligente você se aproximar deles agora, sem um plano. Quero dizer, você mora com essas pessoas. Quem garante que eles não vão te machucar de qualquer maneira que considerem adequada? Você está certa, você está absolutamente certa. Nós temos a vantagem agora porque conhecemos seus planos. Não podemos desistir dessa vantagem tão facilmente. Então, o que vamos fazer? Nós vamos sair daqui. O quê? Sim, vá e pegue suas coisas essenciais e também tranque sua porta, apenas por precaução. Eu farei o mesmo aqui. Felipa, por favor, ajude-a enquanto eu fico aqui e ligo para Dionísio. Claro, voltaremos assim que terminarmos. Tão logo saíram do quarto, comecei a chorar. Estava tão sobrecarregada com o que havia ouvido que simplesmente precisava desabafar. Mas estava tão aliviada por descobrir essas informações mais cedo do que tarde. Liguei para Dionísio e contei tudo a ele. Contei como seus pais nos trataram durante o último mês. Contei sobre o ataque grosseiro que tiveram com Catalina depois de nos oferecerem para jogar um jogo e, claro, contei sobre as gravações, bem como as traduções que Felipa forneceu. Não é que ele precisasse que ela traduzisse algo para ele, mas para prepará-lo para o que iria ouvir. Tenho certeza de que você entenderá exatamente o que eles querem dizer. Felipa não foi muito aberta com todos os detalhes, mas nos disse o suficiente para sabermos que nossa segurança não está garantida aqui. Estou pegando Catalina e nós vamos para a casa de Felipa assim que terminarmos de fazer nossas malas. Mas eu tinha que te contar tudo o que sei. Deve parecer que eu larguei uma bomba no seu colo agora, mas você precisa saber a verdade. Sim, é muita informação nova. Sinto muito por não ter contado antes sobre as outras coisas. Pensei que poderia lidar com isso. Sabia que partiria seu coração descobrir que não estávamos nos dando bem como você queria. Deixe-me ouvir o áudio, ok? E depois eu te ligo de volta. Terminamos a ligação e continuei fazendo minhas malas, olhando pela janela para ver se os dois monstros ainda estavam lá fora. Quando terminei de fazer minhas malas, Felipa e Catalina voltaram para o meu quarto bem quando eu estava terminando. Recebi uma ligação de Dionísio. Ele estava extremamente chateado e perturbado. Quem não ficaria depois de descobrir que seus pais eram criminosos? Ele disse que precisávamos sair imediatamente da casa e que nos encontraria na casa de Felipa. Todos nós discretamente entramos no carro que estava estacionado na garagem e partimos rapidamente. É claro que Juliette e Pierre nos viram sair no carro e me ligaram, mas eu não atendi o telefone. Quando chegamos à casa de Felipa, liguei para a polícia e os direcionei para a casa para que pudessem prender minha sogra e meu sogro. Passaram-se 30 minutos e Dionísio chegou à casa de Felipa. Nós nos abraçamos e choramos por uma boa hora ou duas, e Felipa nos deu atualizações sobre a operação policial o tempo todo. A polícia havia prendido Juliette e Pierre. Dionísio revelou que, antes de vir para a casa de Felipa, ele havia parado na delegacia para entregar as provas que eu tinha enviado digitalmente para ele. Agora que a polícia tinha todas as evidências, era muito mais fácil lidar com este caso. Embora não estivéssemos lá para presenciar, tenho certeza de que as expressões nos rostos de Juliette e Pierre foram um espetáculo para ver. Juliette e Pierre certamente ficaram chocados quando a polícia invadiu minha casa. Seus rostos devem ter sido marcados pelo choque e pela incredulidade. Eles foram rapidamente presos e detidos devido à gravidade e seriedade dos crimes dos quais estavam sendo acusados. O casal, antes orgulhoso e manipulador, agora estava ali, despojado de seu poder e exposto como os criminosos que realmente eram. A notícia de suas prisões se espalhou rapidamente pela comunidade, causando agitação e incredulidade entre nossos conhecidos e vizinhos. Foi realmente angustiante saber que uma experiência tão dramática e cinematográfica estava acontecendo com pessoas simples e comuns como nós.
A revelação de seu envolvimento no tráfico de pessoas enviou ondas de choque pela cidade, destruindo a ilusão da fachada respeitável que eles haviam mantido por anos, tanto em seu país de origem quanto aqui. As investigações concluíram que meus sogros eram donos de uma rede de tráfico humano há anos, mas, como sempre usavam nomes e identidades falsas, não podiam ser presos. Mas com as provas em áudio, conseguiram associá-los a OAS, crimes cometidos. Os procedimentos legais que se seguiram foram árduos, com a acusação apresentando um caso sólido baseado nas evidências convincentes contra Juliette e Pierre, que conseguiram reunir durante essas semanas. Suas ações foram expostas no tribunal, não deixando dúvidas sobre sua culpabilidade. O júri, justamente impactado pela perversidade de seus crimes, emitiu um veredicto unânime de culpa em múltiplas acusações relacionadas ao tráfico humano e à conspiração. Quando o juiz pronunciou o veredicto, a sala do tribunal explodiu em um mistério de alívio e satisfação. Juliette e Pierre, vistos com desprezo por Dionísio, Catalina e eu, agora enfrentam as consequências de suas ações maliciosas. Eles foram condenados a longas penas de prisão e também seriam julgados na França, que tem leis mais rígidas em relação a esse tipo de crime. Em suma, não veríamos essas pessoas por muito tempo e, devido à sua idade avançada, provavelmente passariam o resto de seus dias apodrecendo na prisão. Eles foram considerados um perigo sério para nossa família e suas sentenças de prisão garantiram que ficassem longe da sociedade. A notícia de sua prisão e condenação repercutiu em nível nacional, tornando-se uma grande história de notícias, além de servir como um aviso para aqueles que acreditam que poderiam cometer tais atrocidades sem enfrentar a justiça. Foi um triunfo para a justiça e um lembrete de que ninguém está acima da lei. Enquanto o sistema legal seguia processando as consequências de seus crimes, Catalina, Dionísio e eu nos concentramos em curar e reconstruir nossas vidas. O trauma causado pela traição de Juliette e Pierre não seria facilmente esquecido, e Dionísio estava tendo um momento especialmente difícil. Mas permanecemos fortes juntos, apoiando-nos mutuamente em cada passo do caminho. Nosso vínculo se fortaleceu enquanto navegávamos pelas consequências da prisão e trabalhávamos juntos para superar o trauma que havíamos sofrido. Catalina, minha filha valente e resistente, mostrou uma notável força diante da adversidade. Ela presenciou em primeira mão o lado sombrio da natureza humana, mas se recusou a deixar que isso a definisse. Com o apoio da terapia e o amor inabalável de sua família, ela embarcou na jornada de cura e autodescoberta. Por meio da arte e da expressão, encontrou consolo e uma maneira de processar suas emoções, recuperando gradualmente seu senso de segurança e confiança. Dionísio, meu marido firme, permaneceu ao nosso lado durante todo o processo. Ele desempenhou um papel fundamental no apoio tanto a Catalina quanto a mim, oferecendo amor e compreensão inabaláveis. Juntos, participamos de sessões de aconselhamento, promovendo uma comunicação aberta e honesta enquanto abordávamos as feridas infligidas por Juliette e Pierre. A presença tranquila de Dionísio e seu compromisso inabalável com nossa família proporcionaram uma base sólida para nossa jornada de cura. Não permitiremos que as ações dos outros nos definam. Juntos, criaremos um futuro cheio de amor, felicidade e realização. É uma situação que nunca imaginei passar em toda a minha vida, mas é um bálsamo para minha alma saber que os envolvidos pagarão por seus crimes. Obrigada por ouvir a história até aqui. Agora, adoraria ouvir o que você pensa sobre essa história. Deixe seu comentário abaixo. Compartilhe suas impressões e opiniões. Sua participação é fundamental para tornar nosso canal cada vez melhor.